E hoje nós vamos conhecer aqui duas crenças que os adventistas pregam, mas não conseguem provar. Será? Eu me chamo Leila e já convido você a deixar aquele joinha aqui nesse vídeo para que ele alcance o maior número de pessoas. Não esqueça de compartilhar no final e ainda se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Eu já queria começar o vídeo de hoje te perguntando o seguinte: você crê que a Bíblia Sagrada deve ser, de fato, a nossa única regra de fé e prática? Você concorda com isso? Você crê nisso? Então coloque aí embaixo nos comentários que eu quero saber. Agora, bora pro vídeo de hoje que tá muito bom. Então já vamos lá, conhecer qual é essa primeira crença que os adventistas pregam, mas não conseguem provar. De acordo com alguns líderes religiosos de outras denominações, a Igreja Adventista prega e enfatiza a questão da guarda do sábado, porém, os adventistas não conseguem comprovar essa crença. Pois é, e eu quero fazer uma observação aqui bem pertinente, que é o seguinte: talvez os adventistas por si só, eles não consigam comprovar essa crença, mas a Bíblia Sagrada, que é a nossa única regra de fé e prática, ela só não prova, como também comprova que esse dia, o dia de sábado, precisa ser observado e santificado. E eu poderia citar aqui mais de 100 passagens da Bíblia que comprovam isso, mas eu separei alguns textos aqui para nós analisarmos e comprovarmos de fato que a Bíblia fala sobre esse dia. E olha só que interessante, quando lemos Gênesis, capítulo 2, do verso 1 ao verso 3, vemos que, de fato, Deus guardou o sábado no momento ali em que não existiam judeus, não existiam israelitas, não existiam os povos do passado ainda. E quando nós lemos Lucas, capítulo 23, do verso 54 ao 56, vemos que a própria Maria, mãe de Jesus, juntamente com as outras Marias, também guardavam o sábado. Outro texto bem conhecido que reforça a ideia da guarda do sábado fica lá em Êxodo, no capítulo 20, do verso 8 ao verso 11. E também, quando nós lemos João, capítulo 14, verso 21, nós vemos que os fiéis nos dias de hoje também devem guardar o sábado. Esse texto diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Será que aqui Jesus está falando de 9 mandamentos? Porque ele diz assim: aqueles que tiverem os meus mandamentos e os guardarem, esse é o que me ama e será amado de meu Pai. Então, ele está se referindo ali aos 10 mandamentos, incluindo, obviamente, a guarda do sábado. E olha só, quando lemos Isaías, capítulo 66, verso 22 ao 23, nós temos ali a certeza de que Isaías ele fala de uma forma profética, dizendo que no céu nós também guardaremos o sábado. Olha só que coisa magnífica, que enquanto muitos debatem com os adventistas sobre a guarda do sábado, a Bíblia é tão clara e eficaz ao confirmar esse mandamento que também é tão sagrado para Deus. E agora a gente vai ver aí a segunda crença que os adventistas pregam, mas de acordo com muitas pessoas, eles não conseguem provar. Essa segunda crença é a crença de que Jesus é de fato Miguel. É uma afirmação que tem causado polêmica no meio religioso, mas que a Bíblia Sagrada nos esclarece tudo, não é verdade? E antes de nós irmos de fato para os textos que confirmam isso, eu queria só fazer uma explanação aqui. Você acha que um Deus criador, ele iria criar o mundo, que iria criar aqui a Terra, e passaria tantos anos para vir aqui à Terra como um homem? Porque nós sabemos que Jesus se fez carne, nasceu de uma virgem e se tornou homem, Homem com a natureza humana, para conviver entre nós. Mas antes do nascimento de Jesus, será que ele nunca veio aqui nessa Terra? E como ele veio aqui nessa Terra? E nós vemos que de fato Jesus
ele é o Criador. Porque no capítulo 1 de João, já ali no capítulo 1, primeiro e segundo verso, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse verbo é a palavra, que de fato é Cristo Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Então, um Deus, agente criador, que é Cristo Jesus, a própria Bíblia afirma isso. Como é que ele iria criar o mundo e ele não iria se manifestar nesse mundo? Não iria vir a esse mundo. Ele só viria após o seu nascimento como homem? Essa é uma reflexão que fica pairando na nossa mente. Nós sabemos que nenhum homem conseguiu ver Deus por conta da sua glória, nenhum ser humano conseguiu ver Deus. E aí o que foi que Deus fez para que o homem pudesse enxergá-lo? Ele enviou o seu filho para conviver no meio da humanidade e assim a humanidade poder conhecer de fato Deus. Só que antes de Jesus nascer de uma virgem, Deus precisou que ele viesse outras vezes aqui nessa terra. Mas ele não poderia vir como um homem, porque ele ainda não havia nascido da Virgem Maria. E aí você está lembrado quando Abraão foi chamado por Deus a sacrificar o seu filho, Isaque? Você lembra daquela cena em que o anjo segura a mão de Abraão para ele não sacrificar Isaque? Pois é, a Bíblia diz que foi um anjo, o anjo do Senhor. Mas no momento em que ele pega na mão de Abraão, ele diz: Abraão, para, porque agora eu sei que não me negaste o teu filho. Agora eu te pergunto, Abraão ia sacrificar o seu filho Isaque para quem? Para o anjo ou para Deus? Sim, porque o anjo, ele se coloca ali na primeira pessoa e ele diz assim: eu já entendi que você não me negará o seu filho. Então esse anjo que segura na mão de Abraão, ele se coloca como na primeira pessoa, porque de fato ele era o próprio Deus. Ele era Jesus, o arcanjo Miguel. E um outro exemplo que eu trago aqui de Jesus Cristo sendo o arcanjo Miguel em ação aqui nessa terra, antes de ser nascido de mulher, é naquele momento em que Jacó, ele briga de fato, com um desconhecido até a madrugada. E esse mesmo desconhecido desloca a sua perna e para sempre Jacó ficou manco, Só que a Bíblia diz que Jacó ali estava lutando com um anjo. E que esse mesmo anjo mudou o nome de Jacó para Israel, que significa o homem que lutou contra Deus. Nesse momento nós conseguimos ver de fato que Jacó lutou contra Deus. Mas que Deus? O Deus Pai ou o Deus Filho? O Deus Filho em forma de arcanjo Miguel. Porque se Jacó tivesse lutado com o Pai, ele nem teria lutado, porque a sua glória o fulminaria. Então a gente vê que Jesus, ele de fato assumiu uma forma angelical para poder manifestar o poder do Deus Pai aqui nessa terra. Tem outro exemplo que eu não deixei aqui no roteiro, mas eu queria comentar ele aqui com vocês, que foi uma das últimas lições aí da Escola Sabatina, que falou sobre a questão de Abraão interceder, por Sodoma e Gomorra. A gente conhece bem essa história que está lá no capítulo 18 de Gênesis, que Abraão e Sara recebem ali a presença de 3 anjos. E os 3 anjos tinham uma missão a cumprir. Jacó os recebe, com toda a hospitalidade, com todo o amor e carinho. Só que os anjos ali revelam para Abraão que vieram destruir Sodoma e Gomorra. Vocês estão lembrados que Abraão, nesse momento aí, ele tem um diálogo com o próprio Deus. É a Bíblia que diz que o diálogo de Abraão foi com o próprio Deus, pedindo para que Deus não destruísse Sodoma e Gomorra, porque Abraão amava aquele povo, apesar de saber de todos os pecados que eles ali cometiam, Então, Abraão, ele intercede a Deus. Vocês estão lembrados que ele recebeu 3 anjos, não é assim? E ele ficou dialogando com um desses 3 anjos. Sim, com um dos 3, porque os outros 2 foram ao encontro de Ló. Vocês estão lembrados que Ló, quando recebe a presença desses mesmos anjos, ao invés de 3 anjos, como Abraão havia recebido a visita, Ló recebe a visita apenas de 2 anjos. E por quê? Porque o terceiro anjo está dialogando com Abraão, lá na sua tenda, lá na sua terra.
E ali Abraão intercede, né, por Sodoma e Gomorra. Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir. Senhor, se tiver 40 justos, o Senhor vai destruir. Se tiver 30, e assim Abraão vai intercedendo por Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas. Agora eu te pergunto, se a Bíblia diz que esse diálogo foi com Deus, então esse Deus que Abraão encontrou visivelmente conversando face a face era um anjo. E era o arcanjo Miguel. Existem muitas evidências na Bíblia que comprovam que a ação de Jesus Cristo antes de nascer da mulher aqui nessa terra era como um arcanjo, o arcanjo Miguel. Jesus apareceu várias vezes no Antigo Testamento em forma de anjo e mesmo no céu ele já era o arcanjo Miguel. O próprio Daniel o chama de príncipe do exército de Deus. Porque você acha que o diabo disputou o lugar de Cristo? Porque quando ele olhava para Cristo no céu, sendo Cristo o arcanjo Miguel, Satanás encontrava ali uma forma de disputar entre ele, porque olhava para ele e via um igual a ele. Então ele despertou no coração de Satanás a inveja, porque aquele arcanjo recebia mais propostas de Deus, vamos dizer assim, do que ele, do que o próprio Lúcifer. Porque no momento ali de haver a criação, Deus convoca o Deus Espírito Santo e o Deus Filho, que ali era de fato o arcanjo Miguel, para construírem, para fazerem, para criarem tudo que existe hoje. Então, quando vemos por essa ótica, percebemos o quanto a Bíblia Sagrada, ela nos deixa clara a evidência de que sim, Jesus era o arcanjo Miguel, antes de nascer de mulher. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido muitas coisas na sua mente, tenha tirado muitas dúvidas do seu coração e que você possa compartilhar esse vídeo com todos aqueles que você deseja alcançar. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.